E quais são as espécies de tributo, pessoal? A gente já tem um spoiler que o Supremo entende que são 5, né? Pelo menos é o que a gente consegue extrair do Supremo. Já falei isso várias vezes com vocês, né? Mas existem várias doutrinas, e agora é o momento de eu trazer essas doutrinas para vocês. Então, numa primeira doutrina, sustentava, né, que havia apenas 2 espécies tributárias, corrente dicotômica. Seus defensores eram Geraldo Ataliba e Alfredo Augusto Becker. Então, eles entendiam que havia só 2 tipos de tributo. Um que tinha como fato gerador uma atividade não vinculada a uma atuação estatal, que eram os impostos. E o outro tem como fato gerador uma atividade, algo que é vinculado a uma atividade estatal, voltada àquele contribuinte, que seriam as taxas. Então, para esses 2 doutrinadores, só existiam 2 tributos, ou impostos ou taxas. Então, no imposto, o fato gerador do imposto, ou seja, aquela situação que, se ocorrer, né, quando ocorre, ela dá ensejo ao nascimento da obrigação tributária, não tem vinculação nenhuma a uma atuação estatal voltada diretamente em benefício daquele contribuinte. Por exemplo, auferir renda. Auferir renda. Isso o Estado não fez nada para mim, né, não vai fazer nada. Eu simplesmente auferi renda. Então, foi um fato gerador não vinculado a uma atuação estatal. Imposto. Taxa é o tributo que tem como fato gerador algo vinculado. Esse fato gerador é vinculado a uma atuação estatal em benefício daquele contribuinte. Por exemplo, a taxa de coleta de lixo, a taxa de água e esgoto, certo? Que são coisas que o Estado faz em favor daquele contribuinte. Por exemplo, uma taxa de autorização de publicidade, em que há um licenciamento da sua publicidade. Então, eles achavam que existiam só essas 2 espécies tributárias. Mas, desde o advento do CTN, prevaleceu, né, por muito tempo, a corrente tricotômica, que entende que são 3 as espécies tributárias. E eu vou falar de alguns doutrinadores, por favor, não anotem todos, né, porque são muitos, né? Então tem o Achille Donato Giannini, Aliomar Baleiro, Amilcar Falcão, Paulo de Barros Carvalho, Roque Antônio Carrasa, Sacha Calmon. Tá? Sacha Calmon é um homem, tá, pessoal? Tem que sempre falar isso, porque depois da Xuxa ter colocado o nome da filha dela de Sacha, né? Sacha Calmon é um jurista mineiro, tá? Inclusive, um dos grandes desafios da minha vida foi aprender a falar: a filha da Xuxa se chama Sacha. 3 vezes rápido, né? Fala aí, Aline, quero ver se consegue. A filha da Xuxa se chama Sacha. A filha da Xuxa se chama Sacha. A filha da Xuxa se chama Sacha. Então, o Sacha Calmon, um jurista mineiro muito bom, tá? Grande advogado, grande jurista, tem um livro, um curso muito legal. E o Paulo de Barros Carvalho também, lá da PUC de São Paulo, já falei dele para vocês. Eles eram tricotômicos, que entendiam que havia apenas 3 espécies tributárias. Primeira, impostos. Tributo não vinculado, cujo fato gerador é não vinculado a uma atuação estatal. Segunda espécie tributária, taxas. Tributo vinculado a uma atuação estatal relacionada a um serviço público específico e divisível ou a um poder de polícia regularmente exercido. Então, vinculado a uma atuação estatal relacionada a um serviço público específico e divisível. Tá? O que é específico e divisível? É que você consegue identificar o beneficiário daquele serviço. Iluminação pública é específico e divisível? Não, você não sabe quem é que está se beneficiando, em que medida. Por exemplo, deficiente visual é beneficiado pela iluminação pública? Há quem entenda que não, há quem entenda que sim, porque confere mais segurança no local que vai beneficiar ele. Então é difícil a gente mensurar, né?
e o serviço público, tudo bem? Então, e entendi que havia a terceira espécie tributária, que era a contribuição de melhoria, que é um tributo vinculado a uma atuação estatal relacionada a uma obra pública que gera valorização do imóvel daquele contribuinte. Depois eu vou explicar cada um desses com calma, tá, pessoal? Estou só falando das correntes sobre as espécies tributárias. Bom, essa corrente tricotômica, ela foi aceita pelo CTN. O CTN é tricotômico, pessoal. Embora o Supremo aparentemente seja quinquipartite, né, como a gente vai falar mais para frente, ou pentapartite, o CTN optou pela corrente tricotômica, no artigo 5º do CTN. O artigo 5º diz: os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Artigo 5º do CTN optou pela corrente tricotômica. Tá legal? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Existem também duas correntes quadripartites. Adivinham quantas espécies tributárias são na corrente quadripartite? 4. Certo? Então, a quadripartite são 4 correntes, tá? Tem como representantes, por exemplo, Ricardo Lobo Torres, Luciano Amaro, são 2 grandes juristas. E eles defendem que existem 4 espécies: impostos, taxas, contribuições. Aí nas contribuições, aí teria contribuição de melhoria e contribuições especiais. Estariam nesse gênero, contribuições. E empréstimos compulsórios. Então, 4 espécies: impostos, taxas, contribuições, que abrangeria tanto a contribuição de melhoria quanto as contribuições especiais, e os empréstimos compulsórios. Eu estou muito tranquilo de falar isso rápido, tá, pessoal? Porque a gente vive falando desse assunto aqui em sala de aula. Tudo bem? Agora, tem uma outra corrente que eu procurei, eu achava que era um doutrinador, mas depois eu procurei na obra dele e não encontrei, que é uma outra corrente quadripartite, mas que entende que existem 4 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais. Qual que ficou de fora aqui, pessoal? Empréstimos compulsórios. E por que esse doutrinador entendeu que empréstimos compulsórios ficavam de fora? Ele entendeu isso com base no direito financeiro. Lembra, na primeira aula da gente, a gente falou que as receitas, existem 2 tipos de entradas públicas: os ingressos públicos e as receitas públicas. Lembra? O ingresso público é aquele recurso público que entra sem pretensão de definitividade. A receita pública é aquela entrada de recurso com pretensão de definitividade, ou seja, vai somar de forma permanente ao patrimônio público. Tudo bem? Aí eu falei, as receitas públicas são receitas públicas originárias e receitas públicas derivadas. As originárias são aquelas que se originam da exploração do patrimônio estatal. As derivadas são aquelas que derivam do patrimônio de terceiros. Lembra que eu falei isso? Aí depois eu falei, as receitas derivadas, elas podem ser ou tributos ou multas. Tem outras também, mas essas são as mais importantes. Então, nessa corrente quadripartite segunda, a doutrina defende o seguinte: olha, bom, se tributo é uma receita derivada, o empréstimo compulsório, como é um ingresso público, porque é uma receita que entra, quer dizer, um recurso que entra, mas que vai ser devolvido, ele não é uma receita derivada, portanto, ele é só um ingresso, e como é um ingresso, ele não poderia ser considerado receita tributária. Tributo é uma receita derivada, não é ingresso. Entendeu a ponderação dele? Ficou claro isso, pessoal? Médio, quer que eu explique de novo?
Alguém não entendeu? Deu para entender? Tá? Então, essa é a segunda quadripartite. A que aparentemente prevalece, gente, é a quinquipartite, ou quinquipartida, ou pentapartite, ou pentapartida. Cada doutrinador chama de um jeito, tá? Depois que acabaram com a trema, né? Quinquipartite, né? Mas normalmente escuta quinquipartite. Nome engraçado, né? Esse é um que defende 5, né? 5. O pentapartite, quem preferir, né? O Flamengo vai ser penta, isso, na Copa do Brasil? É penta, né? Só para facilitar aí quem precisa de um método mnemônico, né? Então, quem não é flamenguista me olhou com ódio, né? Quem é flamenguista me olhou feliz, né? Você não, né, cara? Já me olhou com ódio, tudo, né? Mas vamos ver, né? Provavelmente seremos penta na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, nem sei mais, eu perdi. Octa ou Ena? Octa, né? Contando de 87 ou sem contando? Então, octapartite. Para quem não admite 87, heptapartite também, né? Tá bom pra caramba. Vamos lá. E Botafogo de coração, tô torcendo para ser campeão da Libertadores, tá? De coração mesmo. Tô torcendo, cara. Porra, vai ser maneiro pra caramba, né? 3 anos seguidos, time do Rio, né? E Botafogo merece, né? Pô, passou muito perrengue ano passado, né? Tomara. E entre Botafogo e o Palmeiras, eu quero que o Botafogo seja campeão do Brasileirão, pô. Melhor do que o Palmeiras, né? Palmeiras eu acho que é octapartite também, sei lá, pô. Hã? 11? Pô, 1, 2, sei lá. Ainda bem que não tem muita corrente aqui não para a gente decorar essas coisas, pessoal. Bom, então, Então o Supremo entende que são 5 espécies, tá? E por que o Supremo entende que são 5 espécies? Porque o empréstimo compulsório e a contribuição especial, as contribuições especiais, que seriam as 2 extras, elas estão expressamente previstas na Constituição, na parte do Sistema Tributário Nacional. Então, lá no artigo 145, a Constituição já fala direto. União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas em razão da prestação de serviços públicos disponíveis e divisíveis e pelo poder de polícia regularmente prestado, e contribuições de melhoria pelas obras públicas, certo? Então, o 145 já traz 3 espécies. Mas o 148 já fala do empréstimo compulsório. O 149 das contribuições especiais. E tudo dentro ali do Sistema Tributário Nacional. Então, esses tributos são todos considerados pelo Supremo, certo? Então, não lembro de um julgado em que expressamente o Supremo diga somos quinquipartite, né? Mas, pelo que a gente extrai das decisões esparsas, né? Ele considera, sim, que são 5 espécies tributárias. Tudo bem? Tinha uma corrente do meu admirável Humberto Ávila, que eu sempre falo dele, né? Gosto muito do Humberto Ávila. Acho ele muito lógico. Lembra que eu uso Humberto Ávila em 2 coisas. Somente a diferença entre... A primeira é a diferença de regra e princípio, né? Ele diz que a regra... Eu sempre fico recordando de propósito, tá, gente? A regra é imediatamente descritiva de uma conduta, mas indiretamente busca uma finalidade. O princípio é imediatamente descritivo de uma finalidade, mas que só pode ser concretizado com condutas concretas. E a outra coisa que eu gosto dele, na hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Ele entende que há somente 2 tipos de hierarquia, né? A material conteudística e a formal procedimental, certo? E Humberto Ávila entende que são 6 as espécies tributárias. Ele inclui como 6ª espécie tributária o pedágio, tá? Por que ele coloca o pedágio como 6ª espécie tributária? Porque, lembra quando estudou o princípio da liberdade de tráfego? Lembra? Diz assim: é vedado a União, Estados, municípios, Distrito Federal
cobrar tributos que impeçam a circulação de pessoas e bens, exceto o pedágio. Então, o Bertolli fala, pô, é vedado cobrar tributos, exceto o pedágio. Logo, o pedágio é tributo. Senão não teria sentido nenhum botar o exceto o pedágio. Mas o Supremo já julgou isso, teve uma ADI, a ADI 800, em que o Supremo disse que pedágio não é tributo. Tá? Pedágio é um preço público ou uma tarifa. É o que prevalece no Supremo, tem repercussão geral, ADI 800. Pedágio não é tributo. Deixa eu falar uma coisa histórica rapidinho com vocês, caso vocês tenham interesse. Na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, por aí, existiu uma coisa, gente, chamada selo pedágio. O que era o selo pedágio? Era um adesivo que as pessoas tinham que comprar. Cada mês ele tinha uma cor diferente, e as pessoas colavam esse adesivo no para-brisas do carro ali, né, dianteiro, para que pudessem circular nas rodovias federais. Então, por exemplo, como a ponte é uma rodovia federal, eu lembro que meu pai comprava o selo pedágio, todo mês tinha que colocar o selo para poder passar ali sem pagar pedágio. E só podia trafegar nas rodovias federais se usasse o selo pedágio. Ou seja, havia uma compulsoriedade. A pessoa queria andar de carro e circular nas rodovias federais, tinha que pagar o selo pedágio. Enfim, era algo assim que era meio que obrigatório a pessoa comprar aquele troço. E aí, na época, muito tempo atrás, o Supremo entendeu que o selo pedágio tinha natureza de taxa e, portanto, teria natureza tributária, né? Porque seria uma taxa para conservação das rodovias públicas. Só que uma decisão bem ruinzinha, pessoal. Primeiro porque, cara, isso é um serviço público universal, né? Conservar rodovia é um serviço público e você não consegue mensurar o quanto da rodovia eu me beneficio, né? É diferente da taxa de lixo, certo? E segundo que, enfim, a pessoa podia ir de barca, né? Podia, sei lá, fazer um outro trajeto, ir para uma rodovia estadual para chegar no lugar. Até o próprio elemento da compulsoriedade era meio frágil. Mas o fato que existia essa decisão sobre o selo pedágio, que hoje está completamente superada pela ADI 800. Tá? Então, pedágio não é tributo. Humberto Ávila nessa não conseguiu prevalecer. Tá? Bom, eu falei para vocês que o CTN é tricotômico. E lá no artigo 5º ele diz que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. E qual é o fundamento para ele ser tricotômico? O fundamento está no artigo 4º do CTN. O artigo 4º do CTN vai dizer que a natureza jurídica específica do tributo, ou seja, a espécie tributária é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Então, pelo fato gerador. Então, só olha para o fato gerador. É um fato gerador não vinculado a uma atuação estatal? Então, é imposto. É um fato gerador vinculado a uma atuação estatal relacionada a um serviço público com o poder de polícia? É a taxa. É um fato gerador vinculado a uma atuação estatal relacionado à obra pública, que gera valorização? É contribuição de melhoria. Só olha para o fato gerador. Sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei. Isso está corretíssimo. Então, independente do nome em iuris que se dá para a coisa, o fato é que, se aquilo tiver os 6 requisitos lá para ser tributo, você vai defini-lo como tributo. Se for, por exemplo, imposto de coleta de lixo, cara, estão chamando de imposto, mas é uma taxa.
Entendeu? Não interessa se o legislador errou o nome, é o que mais acontece. Essa contribuição sindical que eu falei para vocês, todo mundo chamava de imposto sindical, não tinha nada de imposto, é contribuição. Então o nome iuris não afeta em nada, tudo bem? Eu acho que o Ananias, numa das questões lá da lista de exercícios que ele mandou para vocês, tinha isso, né? Era um tributo que era chamado de uma determinada forma e que no fundo isso não afetava nada. Acho que foi o último concurso aí, eu não sei se foi para coisa de magistratura, enfim, tá legal? Então o nome que você dá na legislação não interfere na natureza jurídica da coisa, tudo bem? Não tem isso, eu sou uma taxa, mas me sinto um imposto, então não, taxa, se foi um nome, dado o nome de imposto, está errado, taxa, tudo bem? Bom, e o inciso 2 diz que é irrelevante para qualificá-la a destinação legal do produto da sua arrecadação. Então diz que é irrelevante para dizer qual é a espécie tributária a destinação legal do produto da arrecadação. Concordam que isso não foi recepcionado pela Constituição? Não foi recepcionado, porque justamente a contribuição especial, ela se caracteriza pelo fato de que há uma prévia destinação legal do produto da sua arrecadação. Entendeu? Não é essa característica que eu venho falando, né? A contribuição especial se caracteriza pelo fato da arrecadação ser afetada a uma destinação legal previamente estabelecida. Entenderam? Então, isso, mesma coisa, uma das características do empréstimo compulsório é que, além da primeira destinação dele, que é determinada pela Constituição, ele tem uma dupla destinação, porque ele tem que ser devolvido para o contribuinte. Então, é importante a destinação legal hoje do tributo para a gente identificar qual é a espécie tributária. Então, esse inciso 2 não foi recepcionado, tá?